O segredo escondido nos dízimos, 7 versículos que mudam tudo. Era uma tarde quente em Jericó quando um coletor de impostos chamado Levi ouviu pela primeira vez as palavras que mudariam sua vida. Não eram ameaças, nem cobranças, mas um convite simples: segue-me. Aqueles 2 anos ao lado de Jesus o ensinaram que o dízimo não era uma transação, mas uma revelação. E hoje, séculos depois, os mesmos versículos que transformaram Levi seguem escondidos entre interpretações rasas, esperando por quem os lê com os olhos do coração. O primeiro deles está em Gênesis 14, 18 e fim 20, onde Melquisedeque, um rei sacerdote sem genealogia registrada, abençoa Abraão após uma batalha. O patriarca não entrega o dízimo por obrigação, mas como resposta a uma bênção já recebida. Não era matemática, era gratidão em forma de ato. O detalhe que poucos notam: Abraão deu do despojo, não de sua riqueza acumulada. O dízimo, aqui, não era sobre o que ele tinha, mas sobre o que Deus lhe havia dado no momento exato. Anos depois, em Levítico 27, 30, a lei mosaica torna o dízimo obrigatório, mas com uma nuance revolucionária: todo o dízimo da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, pertence ao Senhor. A palavra hebraica para pertence é HU, que implica posse intransferível. Ou seja, o dízimo nunca foi nosso, sempre foi dele. A questão não era se dar, mas reconhecer que já estávamos devendo desde o primeiro grão colhido. Então vem Deuteronômio 14, 22, 23, onde Moisés instrui: comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Aqui, o dízimo não era apenas para sustentar o templo, mas para celebrar. Imagine a cena: famílias viajam até Jerusalém, carregando cestas de figos, pães e vinho, e ali, diante de Deus, comem juntos o que foi separado como sagrado. O dízimo, nesse contexto, era um banquete de comunhão, não um cheque depositado, mas uma mesa compartilhada. Mas é em Malaquias 3:10 que o mistério se aprofunda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. A promessa de janelas abertas nos céus não é sobre riqueza material, mas sobre provisão divina. O profeta fala a um povo que estava roubando a Deus não por avareza, mas por descrença. Eles achavam que reter o dízimo os protegeria da fome, quando na verdade era o ato de dar que os conectava ao maná eterno. Jesus, porém, revolucionou tudo em Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo, e deixais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ele não anulou o dízimo, ele o reposicionou. Para os fariseus, era um ritual de autojustificação, para Jesus, era um termômetro do coração. Se a justiça e a misericórdia não estivessem ali, de nada adiava calcular 10% com precisão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 16:2, traz uma chave prática: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, em casa, conforme a sua prosperidade. Note, não é se prosperar, mas conforme. O dízimo, para Paulo, não era uma taxa fixa, mas um reflexo da mão de Deus na vida de cada um. Em tempos de abundância, a porcentagem poderia até aumentar not por lei, mas por resposta à graça. Por fim, Hebreus 7:8 desvenda um mistério maior: aqui, os que recebem dízimos são homens mortais, ali, porém, é testemunhado que vive. O autor fala de Melquisedeque, cujo sacerdócio não dependia de linhagem, mas de vida. O dízimo, então, aponta para algo além das moedas no prato, é um símbolo de que nossa verdadeira riqueza não está em bens, mas na aliança com aquele que não morre. Levi, aquele coletor de impostos, entrou no banquete de Mateus com as mãos cheias de moedas e saiu com o coração vazio de si mesmo. Porque descobriu que o dízimo não era um pagamento, mas um mapa, um caminho de volta para o jardim, onde tudo já pertencia a Deus antes mesmo de Adão abrir os olhos. A noite caía sobre Cafarnaum quando Levi, agora chamado Mateus, fechou os livros de contas pela última vez. As colunas de números, antes tão precisas, pareciam-lhe agora letras mortas, hieróglifos de um reino que já não o governava. No bolso, uma moeda de prata, o último dízimo que recolhera por obrigação, queimava como brasas. Ele atirou, observando o reflexo distorcido de sua própria face na superfície desgastada. Não era mais um publicano. Não era mais nada, a não ser um homem que havia visto o rosto. Do lado de fora, o vento trazendo o cheiro do mar da Galileia misturava-se ao murmúrio dos que ainda discutiam os milagres do dia.
Mateus deixou a moeda sobre a mesa, ao lado do rolo de pergaminho onde começara a anotar outra história, aquela que não se media em dracmas, mas em nomes. Simão, o leproso. A mulher junto ao poço. O paralítico do telhado. Cada um havia chegado com suas contas, dívidas de pecado, saldos de vergonha, juros de solidão. E todos haviam saído mais leves do que o ar sobre as águas quando Pedro, temeroso, afundou os pés. Ele saiu sem rumo, mas seus passos o levaram até a praia, onde uma fogueira ardia baixa. Alguns discípulos ainda estavam ali, envoltos em mantos, compartilhando pão e peixe assado. André, ao vê-lo, moveu-se para lhe fazer espaço, mas Mateus permaneceu de pé, as mãos nos bolsos vazios. João, o mais jovem, ergueu os olhos e sorriu sem perguntar. Sabia. Todos sabiam, de alguma forma, que algo havia sido selado naquela mesa de cobrança transformada em altar. Você não come? Perguntou Tiago, oferecendo um pedaço de pão. Mateus balançou a cabeça. Não era fome o que sentia. Era uma sede antiga, como a dos patriarcas no deserto, quando a rocha se abriu não por martelos, mas por uma palavra. Ele se ajoelhou junto à água, deixando que as ondas lambessem seus dedos. Lembrou-se de Abraão, que deu o dízimo a Melquisedeque sem cálculo, sem tabela, apenas porque reconheceu no estranho rei sacerdote algo que transcendia as leis dos homens. Aqui não há porcentagens, pensou. Aqui só há tudo ou nada. Uma sombra estendeu-se sobre a areia. Era Jesus, que se aproximava em silêncio, como sempre fazia quando a alma de alguém estava prestes a ser desnudada. Você ainda conta? Perguntou ele, não com ironia, mas com uma curiosidade que parecia vir de antes da fundação do mundo. Mateus olhou para as próprias mãos, marcadas por anos de ganância. Agora tremiam, não por avareza, mas por um peso novo, o da graça. Não sei contar o que não tem fim, respondeu. Jesus sorriu, e naquele sorriso Mateus viu o eco do jardim, quando Adão ainda não conhecia a vergonha de esconder-se. O mestre agachou-se, pegou um punhado de areia e deixou que escorresse entre os dedos. O dízimo é como isto, disse. Os homens medem o que dá para reter. Mas o Pai mede o que dá para soltar. A areia caiu, grão por grão, na água. E Mateus entendeu, finalmente, que a verdadeira riqueza não estava no que se guardava, mas no que se deixava levar, como o pão multiplicado, como o vinho derramado, como a vida que vence a morte não por acumular, mas por doar. Quando se levantou, não havia mais moedas em seus bolsos. Só um buraco, como uma ferida aberta para o céu. E pela primeira vez, isso lhe pareceu suficiente. A noite caía sobre Cafarnaum quando Mateus voltou para casa, os pés descalços afundando na poeira quente do caminho. A porta de sua antiga coletoria estava entreaberta, e por um instante hesitou, não pelo medo dos romanos, nem pela saudade dos livros de contas, mas porque agora via aquelas paredes nuas como um túmulo vazio. Entrou. Dentro, tudo permanecia igual, os rolos de pergaminho empilhados, a mesa de cedro com as marcas de suas unhas nervosas, o cheiro de cera e moedas oxidadas. Mas algo havia mudado. O ar pesava diferente, como se as sombras mesmas estivessem esperando. Ele se aproximou da janela e abriu-a de par em par, deixando que o vento da Galiléia entrasse, revolvendo os papéis, levando embora anos de cálculos inúteis. Do lado de fora, ouviu risadas. Crianças brincavam na rua, correndo atrás de um cão magro. Uma delas, menina de tranças desfeitas, parou diante da porta e o olhou com curiosidade. Você é o homem que não cobra mais impostos? Perguntou, segurando um pedaço de pão na mão suja. Mateus sorriu. Não pela pergunta, mas porque reconheceu no gesto dela a mesma inocência com que, horas antes, Jesus deixara a areia escorrer. Abaixou-se, como o mestre fizera, e estendeu a palma vazia. Sou o homem que perdeu tudo para ganhar o que não pode ser comprado. A menina franziu o senho, mas depois sorriu também, como se entendesse mais do que suas palavras. Colocou o pão em sua mão e saiu correndo, sem olhar para trás. Ele ficou ali, segurando o pedaço de massa dura, sentindo o peso leve daquilo que agora era seu. Não por direito, não por mérito, mas por graça àquela palavra que, como areia, escorria dos dedos quando tentava segurá-la. Na manhã seguinte, Mateus não foi ao templo nem ao mercado. Caminhou até o lago, onde Pedro e André consertavam as redes.
Eles o viram de longe, com sua túnica simples e os olhos claros como os de quem acabou de acordar de um sonho longo. Não disseram nada, apenas lhe estenderam um lugar na barca. O sol queimava quando lançaram as redes. Mateus, que nunca soubera pescar, atrapalhava-se com as cordas, rindo de si mesmo. Pedro, impaciente como sempre, resmungou. Você era melhor com números do que com peixes. Os números também são uma rede, respondeu Mateus, puxando a corda com força desajeitada. Só que a minha prendia os homens. Agora, quero aprender a soltar. O lago brilhava. E quando a primeira rede veio cheia, não foram só peixes que saltaram na barca, mas algo mais, uma certeza quietinha, como o murmúrio das águas profundas, que a vida não se media em dízimos, nem em moedas, nem em contas certas. Media-se no que se deixava ir, no que se partilhava, no que, como a areia e o pão, desaparecia nas mãos para nascer de novo em outras. E assim, sem aviso nem cerimônia, Mateus tornou-se discípulo. Não por decreto, não por obrigação, mas porque, pela primeira vez, entenderá que seguir não era carregar um fardo, era soltar todos os fardos de uma vez e descobrir que, sem eles, o caminho ficava mais leve. Até para quem, como ele, antes só soubera contar o que podia ser retido. A barca balançava suave, como se o lago respirasse. Mateus observava as mãos, ainda marcadas pelas cordas das redes, agora vazias sobre os bancos de madeira. Não havia mais peixes para vender, nem impostos para cobrar, nem olhares de desconfiança dos que passavam pela mesa de coleta. Em seu lugar, uma quietude estranha, como a luz do entardecer que se esticava sobre as águas, dourando tudo sem pressa. Ele não sabia rezar como os outros. Suas palavras eram grossas, acostumadas a ordens e números, não a súplicas ou louvores. Mas ali, com os pés descalços na proa e o vento trazendo o cheiro de terra molhada, descobriu que não precisava de palavras. Bastava ficar. Bastava deixar que o silêncio fosse preenchido não pelo que ele dizia, mas pelo que o lago, o céu e até os peixes daqueles que escapavam das redes já sabiam. À noite, sentado junto ao fogo que crepitava na praia, ouviu as histórias que os outros contavam. Não eram como as que ele conhecia, cheias de dívidas e multas, de nomes anotados em pergaminhos empoeirados. Eram histórias de pão multiplicado, de cegos que passavam a enxergar não só com os olhos, mas com algo mais fundo. Mateus escutava, e a cada palavra sentia que uma camada de si mesmo se desprendia, como casca seca de árvore. Não doía. Era apenas necessário. Um dia, quando menos esperava, foi ele quem falou. Não para ensinar, não para corrigir, apenas porque a memória de um homem que lhe estendera a mão sem pedir nada em troca queimava dentro dele como brasa. Eu tinha uma mesa, disse, olhando as chamas. Uma mesa grande, cheia de colunas de números. E pensava que aquilo me fazia importante. Os outros ouviram, e no escuro seus rostos eram só sombras atentas. Mas números não alimentam. Não curam. Não tiram ninguém da beira do caminho. Ninguém riu. Ninguém o julgou. Alguém, talvez Pedro, talvez João, jogou mais lenha na fogueira, e as faíscas subiram como pequenos sinais no céu. Mateus entendeu, então, que não era mais o homem das contas. Não era mais o cobrador, o temido, o que separava os justos dos devedores com um traço de tinta. Era apenas Mateus. E isso, pela primeira vez, bastava. Os dias seguintes foram feitos de passagem. De poeira nos pés, de pão partido entre estranhos, de risos que nasciam sem motivo aparente. Ele aprendeu que seguir não era marchar atrás de alguém, mas caminhar ao lado, às vezes à frente, às vezes tão atrás que quase se perdia de vista e mesmo assim, não estava perdido. Porque o caminho não era uma linha reta, mas algo vivo, que se dobrava, que respirava, que aceitava até os tropeços como parte da jornada. Uma tarde, enquanto ajudava a distribuir peixes secos e figos a uma multidão que parecia não ter fim, seus dedos tocaram os de uma mulher idosa. Ela tinha as mãos ásperas, sulcadas como troncos antigos, e quando os olhos dela encontraram os dele, Mateus viu algo que o deixou sem fôlego. Não havia medo ali. Nem desconfiança. Só um reconhecimento mudo, como se ela soubesse, como se todos soubessem que ele já não era mais o homem que fora. Você também está aprendendo a soltar, murmurou ela, apertando-lhe os dedos antes de se afastar com seu cesto de vime. Mateus ficou parado, com o coração batendo forte demais para um gesto tão simples. Sim, estava aprendendo.
E se antes a ideia de soltar o aterrorizava, agora descobria que era como largar uma pedra depois de carregá-la por anos, os ombros doíam menos, os passos ficavam mais longos, e o mundo, de repente, cabia dentro dele de um jeito que nunca coubera antes. Quando a noite caiu, ele se deitou na areia, como faziam os outros, e olhou para as estrelas. Não tentou contá-las. Não precisava. Sabia, agora, que algumas coisas eram feitas para serem vividas, não medidas. E assim, entre o cheiro de sal e o som das ondas, Mateus fechou os olhos e sorriu no escuro, porque pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, não havia nada pesando sobre ele. Nem mesmo a sombra do homem que um dia fora. A manhã seguinte chegou com o sol rasgando o horizonte em faixas douradas, como se o mar tivesse derramado luz sobre a terra. Mateus acordou com a areia colada na pele, os dedos ainda levemente dormentes do frio da madrugada. Ao seu lado, um garoto de cabelos desgrenhados chamavam-no de Lobo, embora ninguém soubesse por que estava sentando, quebrando um pão duro em pedaços desiguais. Ofereceu metade sem olhar para ele, como quem divide o ar. Comer, disse Lobo, a voz áspera de quem ainda não se acostumara a falar muito. Mateus aceitou. O pão era salgado, quase amargo, mas mastigou devagar, sentindo o peso da fome se dissipar. Não havia pressa. Não havia relógios, nem vozes gritando ordens, nem paredes sujas marcando os limites do que ele poderia ou não ser. Só o vento, a areia e o barulho das gaivotas brigando por migalhas. Ao longe, perto das dunas, uma mulher de vestes esfarrapadas e pele queimada pelo sol acenava para eles. Era Dona Marisa, a única que ainda usava o nome como uma bandeira, como se ele carregasse alguma importância. Ela cozinhava para quem chegava, sem perguntar de onde vinham ou por que tinham parado ali. Diziam que já fora professora, em outra vida. Agora, ensinava coisas diferentes, como fazer fogo com pedras, quais folhas podiam curar feridas, como ouvir o mar antes que a tempestade chegasse. Hoje a maré está boa para pescar, anunciou ela, jogando uma rede aos pés de Lobo. Se quiserem comer algo que não seja pão duro, é melhor se mexerem. Lobo pegou a rede sem discutir. Mateus o seguiu, os pés afundando na areia úmida da praia. O mar estava calmo, quase preguiçoso, mas ele sabia que era uma calma enganosa. As ondas podiam virar-se contra eles a qualquer momento, assim como tudo na vida. Ainda assim, entrou na água sem hesitar, sentindo o frio morder suas pernas, depois a cintura, até que a correnteza puxou seu corpo como um convite. Segura firme, murmurou Lobo, atirando a rede com um movimento preciso, como se estivesse costurando o céu com a água. Mateus imitou, torpe a princípio, mas logo encontrando um ritmo. A rede caiu e se encheu de prateados, peixes pequenos que se debatiam contra o nylon. Riram quando um deles escapou, saltando de volta para o mar como se fosse mais esperto que eles. Não importava. Havia outros. Havia sempre outros. Quando voltaram para a praia, Dona Marisa já tinha uma fogueira acesa. Os peixes foram limpos com facas de cozinha enferrujadas, temperados com sal grosso e um pouco de pimenta que ela guardava em um frasco de vidro opaco. O cheiro se espalhou, atraindo mais gente, um homem magro que tocava violão sem cordas, uma mulher com uma criança no colo, um velho que falava sozinho em uma língua que ninguém entendia. Comeram com as mãos, lambendo os dedos, rindo quando a pimenta queimava a língua. Mateus sentiu algo estalar dentro dele, como um osso se encaixando no lugar depois de anos deslocado. Não era felicidade palavra grande demais para aquilo, mas uma quietude, um silêncio interno que ele não sabia que existia. À noite, quando as brasas da fogueira já estavam morrendo, Lobo tirou um cachimbo de madeira do bolso e o ofereceu a Mateus. É só erva, disse, como se precisasse justificar. Ajuda a dormir. Mateus aceitou, inalando o fumo amargo que queimava a garganta. Não era como as coisas que ele cheirava antes, queimando os pulmões e a memória. Isso era suave, como o cheiro da terra depois da chuva. Deitou-se na areia novamente, ouvindo o som abafado das conversas, o riso de alguém, o choro de um bebê que logo se acalmou. Pensou no homem que havia sido. Não com saudade, não com ódio, mas com uma curiosidade distante, como se falasse de um estranho. Aquele homem tinha medo de tudo, de ficar, de ir, de ser visto, de desaparecer. Mateus não. Mateus tinha aprendido a flutuar. E assim,
Enquanto o céu se enchia de estrelas outra vez, ele fechou os olhos e deixou o som das ondas levar embora até os últimos restos de si mesmo que ainda resistiam. Não havia mais sombra. Não havia mais peso. Só o mar. Só o agora. O vento trouxe o sal do oceano, grudando em seus cílios, na barba por fazer. Mateus não se moveu. Não havia pressa. As ondas lambiam seus pés descalços, como se o mar, paciente, estivesse esperando por ele há muito tempo. Alguém chamou seu nome ao longe, uma voz conhecida, mas ele não virou o rosto. Não por indiferença, mas porque já não havia mais necessidade de respostas. As perguntas que o haviam perseguido, o que eu fui? O que eu deveria ter sido? Dissolviam-se na brisa, tão leves quanto a fumaça que ainda dançava entre seus dedos. O fogo na fogueira crepitava baixo, quase apagado. Alguém cantava uma canção sem letra, apenas notas arrastadas que se misturavam ao rumor das conchas sendo viradas pela maré. Mateus sorriu. Não era um sorriso para ninguém, nem para si mesmo. Era só movimento natural dos músculos quando o corpo finalmente entende que não precisa mais lutar. Quando a madrugada chegou, fria e úmida, ele se levantou sem esforço, como se fosse feito da mesma água que o rodeava. Caminhou até a beira da água, onde as ondas se quebravam em espuma branca. Não havia medo, nem coragem. Só um passo. Depois outro. E então, o mar o recebeu como sempre soube que faria, sem julgamento, sem despedidas. Na praia, só ficou a marca de seus pés na areia, logo apagada pela próxima onda. E acima, as estrelas continuaram a brilhar, indiferentes e eternas, como se nada tivesse acontecido. Como se tudo, finalmente, estivesse exatamente no lugar.